Fala, galerinha do canal Química em 12 para esse playlist de funções inorgânicas. Olha só, e eu tenho aqui uma função que é cotidiana demais, que é muito importante. Se você fizer uma lista do que você consome no dia a dia, você vai encontrar vários ácidos. Coisas mais técnicas, coisas mais cotidianas, mas galera, tá? Ácidos, eles são muito, mas muito frequentes, tá? Essa aula tem como objetivo definir, ok? Definir e classificar os ácidos. O que é um ácido? Na verdade, depende um pouco. Depende da teoria que você, na verdade, vai explanar ali, tá? E eu vou definir os ácidos segundo a teoria de Svante Arrhenius, ok? Esse cara, ela é uma das teorias mais restritas que se tem, mas cabe muito bem, encaixa muito legal com o que vai acontecer aqui e com as provas que você faz por aí, tá? O que é um ácido? Pessoal, ácido é uma substância que em água, atua como solvente, ok? Na teoria então de Arrhenius. É uma substância que em água vai sofrer então um processo chamado de ionização, já que ele é um composto molecular. Quando cai em água, ele quebra, então ele ioniza, ok? Produzindo como único íon positivo o H+, ok? O H+, ou então ali o hidrônio, beleza? Então isso vem a ser um ácido segundo a teoria de Arrhenius. Quer exemplo? Exemplo é o seguinte, ó, temos aqui HCl, H2SO4, HNO3, uma forma de você então reconhecer a fórmula de um ácido, ok? Segundo aqui a teoria de Arrhenius, é aquela molécula que começa com hidrogênio, começa com hidrogênio. Tá? Claro, tem exceções, beleza? Mas é uma forma de você olhar para a molécula e reconhecer que ela é um ácido, porque o reconhecimento é o primeiro passo para você fazer outras coisas, como por exemplo, classificar. Vamos classificar esses figurinhas. E aí, pessoal, eu tenho aqui o HCl, super conhecido, né? Leva o nome então ali de ácido clorídrico. Esse ácido, pessoal, tá? Quanto à presença de oxigênios, bom, ele não tem. É uma classificação muito importante quanto à presença de oxigênios, ele não tem oxigênio. Então, pessoal, ele vem a ser um hidrácido. O que é um hidrácido? É um ácido que não tem o elemento oxigênio. Isso vai definir muita coisa para ele, tá? Número de elementos, hidrogênio e cloro. 2 elementos, tá? Então ele é um composto binário, tá? Então ele é um composto binário, tem hidrogênio e tem cloro. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ele só tem um único hidrogênio e ele libera esse hidrogênio, pessoal. Então quer dizer que ele vem a ser um monoácido. Ele é monoprótico, ok? É porque o H+ liberado pode ser chamado de próton também, porque o H+ é um próton, certo? Monoácido, monoprótico, assim é o HCl, tá? Quanto à força, bom, galera, nos hidrácidos, tá? Você analisa a força da seguinte maneira. Temos HCl, HBr e HI como ácidos fortes, tá? Só esses três. HF é o único moderado e os outros hidrácidos são fracos. Eu vou passar um macete para você. E o macete é assim, ó. Vamos pegar um time de futebol com a letra F. Pode ser Fortaleza, pode ser Flamengo, pode ser Fluminense, da tua região. Friburguense, ok? Figueirense. Então, o que acontece, tá? Eu vou ter, por exemplo, Flamengo, Clube Brasileiro Imbatível. Ó, de novo, Flamengo, Clube Brasileiro Imbatível. Dessa maneira, galera, eu tenho HF, HCl, HBr e HI. Uma ordem crescente de força. E você nunca mais vai errar, então, ali, pessoal, quem é o forte, quem não é. Esse cara, ok? Esse cara, então, ali, ele é um ácido forte. Pronto, feito. Tá ali o HCl e a sua classificação. Matou? Mais um? Vamos mais um, tá? Aí é a vez do HI, beleza? O ácido iodídrico. Presença de oxigênio, bom, ele não tem, então ele vem a ser um hidrácido. Que mais? Número de elementos, ele também tem o hidrogênio e o iodo, só 2 elementos. Ele, então, também é um ácido binário, tá? Número de hidrogênios ionizáveis, ele só tem um. Ele é monoácido ou monoprótico, tá? Força, de novo, Flamengo, Clube Brasileiro Imbatível. Aqui no macete, beleza? Bom, imbatível, o cara tá lá no topo da frase, né? Então vem a ser, pessoal, um ácido forte. E dos fortes, ele é o mais, inclusive, tá? Segue a vida, tá? Agora usando, por exemplo, o HF, tá? Ele vem a ser um hidrácido, pegou bem já, né? Ele não tem oxigênio, beleza? Não tem, ele é um hidrácido. Número de elementos, hidrogênio e flúor, ele é binário. Número de hidrogênios ionizáveis, tem só um hidrogênio, então ele é monoácido ou monoprótico, tá? Quanto à força, de novo macete? Pode ser, né? Então, ó, vou mudar o time, tá? Fluminense, Clube Brasileiro Imbatível. Esse cara é o primeiro do macete, o Fzinho ali, ó, tá? Então ele vem a ser moderado, tá? Ele é um ácido moderado, maravilha? Show?
Bora então para mais exemplos? Olha só, vamos pegar aqui o H2S. Esse, pessoal, continua sendo um hidrácido, ele não tem oxigênio, tá? Número de elementos, hidrogênio e enxofre, 2. Ele vem assim, então, um ácido binário. Quanto ao número de elementos, então ele libera 2 hidrogênios. Ele é diácido, ok? Ou no caso, ele é diprótico, pode ser chamado assim também. Força, bom pessoal, ele nem tá no macete que a gente tá falando durante essa aula, tá? Então ele vem a ser um hidrácido fraco, fechou? Maravilha? Vamos agora mudar um pouquinho então aqui o grupo de exemplos, tá? HClO, opa, esse cara ele tem um oxigênio. Quem tem oxigênio é oxiácido, certo? Apresentou oxigênio, o cara é oxiácido. Número de elementos, hidrogênio, cloro, oxigênio, 3. Então ele vem a ser um ácido ternário, beleza? Ternário. Hidrogênios ionizáveis, ele só tem um hidrogênio ionizável, então ele também é um ácido, tá? Que se enquadra como o quê? Monoprótico, ou então monoácido, tá? Força, aqui é o seguinte, aqui muda um pouquinho, não tem macete, tá? Mas tem um esqueminha bem legal que é o seguinte, pessoal, ele vem a ser fraco. Por que que ele vem a ser fraco, tá? Olha só essa tabelinha. Você vai fazer um pequeno cálculo que é O menos H. Oxigênio menos hidrogênio, pegou? O menos H. Se a diferença for 3, ele é um ácido muito forte. Se for 2, ele é forte, 1 moderado e 0 ele é fraco. Acompanha comigo. 1 oxigênio menos 1 hidrogênio. Dá 0. Então ele vem a ser um ácido fraco por esse motivo. Maravilha? Muito bem, tá? Mais exemplos, vamos ganhar mais, tá? Conhecimento nessa parte ali, ó. Eu vou pegar o HMnO4, o ácido permangânico, tá? Presença de oxigênio, ele tem. Quem tem oxigênio, então, é oxiácido. Fechou? Então esse cara vem a ser um oxiácido. Número de elementos, temos hidrogênio, manganês e oxigênio. 3. Então ele vem a ser ternário, certo? Não confunda com triácido, tá? Que é uma outra coisa. Número de hidrogênios ionizáveis, ele tem 1 e vai liberar esse único hidrogênio. Então ele vem a ser um monoácido ou monoprótico, tá? Essas linguagens então ali podem variar, né? Força, lembra do O menos H? Lembra do O menos H? Você faz 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. E 3 ele é um ácido muito forte, beleza? Olha só lembrando você, O menos H, aqui 4 menos 1 eu tenho 3, e 3 ele é um ácido muito forte. Show de bola, tá? Completa a classificação para esse cara. Segue a vida. Que tal falar então aqui, por exemplo, do H3PO2? Olha só, H3PO2. Esse cara tem um oxigênio, então ele é oxiácido. Tudo certo, tá? Número de elementos, hidrogênio, fósforo e oxigênio. 3 elementos. Então ele vem a ser um ácido ternário, como vários que tem por aí. Galerinha, número de hidrogênios ionizáveis. Aqui eu tô indo com calma, tá vendo? Ele tem 3 hidrogênios, beleza? Ele tem 3, mas ele vai liberar os 3? Não, ele é uma exceção à regra, tá? Esse figura aqui, pessoal, ele libera apenas um hidrogênio apenas. Sabe por quê? Porque um hidrogênio apenas está ligado ao oxigênio. Hidrogênios ligados ao elemento central não são ionizáveis aqui nos nossos oxiácidos. Se eu ganho essa estrutura, pessoal, fica melhor ainda, né? Um hidrogênio ligado ao oxigênio, então ele vem a ser monoácido. Quanto à força, pessoal, o que acontece é que é o seguinte, esse figura vem a ser fraco, tá? Então aqui, né, o nosso cálculo ele foge um pouquinho às regras, beleza? Do O menos H, né? Você vai ter aqui 2 menos 3, né? Perfeito? Mas enfim, ele vem a ser um ácido fraco. Esse esqueminha a gente, né, faz funcionar ali na maioria dos casos, mas aqui então temos, ó, um cara que é uma exceção, ele é monoácido, beleza? Monoácido. H3PO3, bem parecido, né? Bom, ele tem um oxigênio, é oxiácido. Ele tem 3 elementos, hidrogênio, fósforo, oxigênio, então ele vem a ser uma substância ternária, beleza? Número de hidrogênios ionizáveis. Ele tem 3 hidrogênios, mas ele só libera 2. Então, olha só, tá? Ele vem a ser um diácido. Por quê, Francis? Tá? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Por quê? Quanto à força, ele é moderado. Tá? Também explico com base, ok? Nessa estrutura que apareceu aqui. Olha só. Ele tem 2 hidrogênios ligados ao oxigênio, tá vendo? 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Por esse motivo, ele vem a ser, então, aqui um diácido. Libera apenas 2 dos seus 3 hidrogênios. Né? Não é o que ele tem, é o que ele libera. Então, ele é diácido por esse motivo, diprótico, tá? Moderado, pessoal. O que eu vou fazer aqui é oxigênio
menos hidrogênios ionizáveis, tá? Oxigênio menos hidrogênios ionizáveis. Então eu faço o quê? 3 menos 2 hidrogênios ionizáveis. Por isso que esse cara vem a ser moderado, né? 3 menos 2, eu tenho 1. E 1 é moderado. Pronto, esse nosso ácido ele vem a ser moderado, né? O ácido fosforoso aqui, tá? Maravilha? E olha só, pessoal, quem aparece aqui agora é o fosfórico. O fosfórico, que é um oxiácido, que é ternário por ter, né, ter 3 elementos químicos, ele tem e libera, ok, os seus 3 hidrogênios. Esse é triácido, esse é então triprótico, maravilha? Força, 4 menos 3. Isso dá 1 e 1, pessoal, tá? Ele é moderado. Lembra a tabelinha? 1, ele vem a ser moderado. H3PO2, H3PO3 tem exceções quanto aos hidrogênios ionizáveis. Esse não é nenhuma exceção. Show? Pessoal, eu trouxe um cara muito importante, o carbônico, tá? Vai ter uma aula para nomenclatura depois, estou chamando ele de ácido carbônico. Esse figura tem oxigênio, então ele é oxiácido, tá? Outra informaçãozinha, número de elementos, você já está craque nisso, tem 3 elementos, ele é ternário. Show, tá? 2 hidrogênios, não é nenhuma exceção, então ele vem a ser um ácido, o quê? Diprótico, ele é diácido. Tudo certo. Força. 3 menos 2 dá 1. E 1 você chamaria esse cara de moderado, não é verdade? Moderado. Porém, na prática, ele vem a ser um ácido fraco. Ele é um ácido fraco, tá? Tem um baixo grau de ionização. Então ele é um ácido fraco, é uma exceção quanto à força, tá? E mais um detalhe que eu vou te passar. Além de fraco, pessoal, ele é instável. Ele tende a quebrar em CO2 e água. Anota aí, fraco e instável. Essa aula, ok? Eu te passei muita informação envolvendo a definição e classificação dos ácidos. Certo, galera? Muito bem, então acompanhe as aulas desse canal, te inscreva no canal, pessoal, ativa o sininho e conta pra galera que agora tem uma aula de classificação de ácidos para entender isso cada vez melhor. Tchau, tchau, povo!